Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui do nosso canal do YouTube e também da nossa página do nosso Facebook, Edgar Leandro Silva, a página do nosso Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora e mais um programa do nosso apostolado. Hoje, domingo, dia do Senhor, início de um novo ano litúrgico, né? Então nós vamos comentar sobre isso, mas antes, convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. O santo do dia de hoje, né, desse dia 30 de novembro, é Santo André, apóstolo. Encontramos o Messias, eis a expressão de alegria incomensurável e gratificante de quem descobre ter atingido a meta tão desejada. Com essas palavras narradas no Evangelho de São João, André, que vai depressa ao encontro do seu irmão Pedro, lhe transmite a emoção de ter sido chamado por primeiro por Jesus. Pescador de Betsaida, da Galileia e discípulo de João Batista, André reconheceu logo no filho de José, o carpinteiro, o Cordeiro de Deus. O evangelista recorda até a hora daquele encontro às margens do Rio Jordão, que marcou para sempre a sua existência. Eram cerca de 4 horas da tarde. Mestre, onde moras? A resposta de Jesus à pergunta de André e de um de seu companheiro não tardou a chegar. Venham e verão. Era um convite ao qual não podiam rejeitar. Era a prefiguração de um chamamento sucessivo, mais explícito, que Jesus faria às margens do mar da Galileia, também a Simão, seu irmão. Siga-me e eu farei pescadores de homens. Os dois ficaram maravilhados, mas não hesitaram, como narra o evangelista Mateus. Deixando logo as redes, o seguiram. Daquela primeira troca de olhares, espiritualmente rompente, brota um caminho de fé, o seguimento de Cristo na vida de cada dia. André, de fato, foi um dos 12 que o Filho de Deus escolheu como companheiro mais íntimo. Deve ter causado também grande transtorno presenciar a multiplicação dos pães e dos peixes. Antes deste milagre, ao dirigir seu olhar à multidão faminta e aos 5 pães e 2 peixes à disposição, incrédulo perguntou: O que é isso para tanta gente? Jesus aumenta ainda mais a fé do apóstolo André quando, junto com Pedro, Tiago e João, o leva à parte ao Monte das Oliveiras, onde responde às questões sobre os sinais dos últimos tempos. Sabe-se que André havia levado alguns gregos ao Messias para conhecê-lo, mas os evangelhos não dão maiores detalhes. Contudo, os Atos dos Apóstolos afirmam que, com outros companheiros, André se dirigiu a Jerusalém depois da ascensão. O resto da narração sobre a sua vida é confiada a textos não canônicos e apócrifos. Você será um dos pilares de luz no meu reino, teria dito Jesus a André, segundo uma antiga escrita copta. Escritores cristãos dos primeiros séculos do cristianismo referem que o apóstolo André teria evangelizado a Ásia Menor e as regiões ao longo do Mar Negro, chegando até o rio Volga. De fato, hoje Santo André é venerado como padroeiro na Romênia, Ucrânia e também na Rússia. A pregação da Boa Nova prosseguia incansavelmente na Acaia,
por volta do ano 60 em Patras, como se quisesse invocar a letra inicial grega do nome de Cristo. Antes de expirar, segundo a lenda dourada, ele teria pronunciado as seguintes palavras: Cruz santificada pelo corpo de Cristo, Santa Cruz, por tanto tempo desejada e amada, sempre quis abraçar-te. Acolhe-me e leva-me até meu mestre. Esse aqui é o nosso santo do dia de hoje, né? Santo André, o nosso único santo, né, do dia de hoje, dia 30 de novembro, Santo André. Bom, hoje vamos abordar na nossa parte de formação católica dois assuntos. Tá? O primeiro deles é sobre o nosso Respostas Católicas, né, que segue esse mês de novembro, aliás, o último, né, do mês de novembro, mas na semana que vem nós temos mais um Respostas Católicas, que tem hoje, né, hoje temos mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: além dos quatro evangelistas, outros apóstolos de Jesus Cristo escreveram a vida pública de Jesus? Essa aqui foi a pergunta enviada pelo nosso irmãozinho João Luiz, certo? Aliás, José Luiz, perdão. Então, a resposta para essa pergunta é a seguinte: além dos quatro evangelistas, os outros apóstolos não escreveram relatos da vida de Jesus, apenas cartas ou pregaram oralmente. Daí a importância da tradição oral, não apenas escrita, como acreditam os protestantes. A vida pública de Jesus ficou registrada somente nos quatro evangelhos canônicos. Vocês vão poder conferir essa postagem no nosso blog Defesa Católica também, certo? E outro assunto dessa parte de formação católica é justamente o tempo litúrgico que nós iniciamos a partir de hoje e vai ser assim nos próximos 3 domingos também, que é o tempo do Advento, né? O Advento é o tempo litúrgico que marca o início do novo ano para a Igreja e prepara os fiéis para a celebração do Natal. Ele dura 4 semanas e convida a vigilância, a esperança e a conversão. Nesse período, a Igreja recorda a dupla vida de Cristo, sua encarnação há mais de 2000 anos e sua vinda gloriosa no final dos tempos. A cor litúrgica é o roxo, símbolo de penitência e espera, exceto no terceiro domingo, chamado Gaudet, em que se usa o rosa expressando alegria. A coroa do Advento, com suas 4 velas, ajuda a marcar esse caminho espiritual. É um tempo de oração mais intensa, caridade e reconciliação. O Advento nos chama a abrir o coração para acolher Jesus no presente da nossa vida cotidiana. Certo? Muito bem. E nossa parte de história da igreja, né? Estamos falando aí de história da igreja, vamos terminar o ano. O ano que vem, quando a gente voltar, se Deus permitir, a gente vai continuar falando sobre a história da igreja, ainda sobre os concílios da igreja, tá certo? Então nós vamos ver hoje o Concílio de Vienne. O Concílio de Vienne foi convocado pelo Papa Clemente V e realizado na cidade de Vienne, na França. Seu tema mais famoso foi a supressão da Ordem dos Templários, motivada por pressões políticas do rei Filipe IV da França. Embora o concílio nunca tenha ordenado, ou melhor, condenado oficialmente a ordem por heresia. Em vez disso, ela foi dissolvida por prudência e por causa do escândalo público. O concílio também tratou de temas doutrinais importantes, como a condenação das doutrinas dos Fraticelli, que eram grupos radicais ligados ao franciscanismo, e questões sobre a pobreza evangélica. Além disso, aprovou decisões para reformar o clero, promover estudos universitários e fortalecer o ensino das línguas orientais para missionários. O Conselho de Vienne também planejou uma nova cruzada que acabou não se concretizando e confirmou poderes e propriedades da ordem hospitalária. Em síntese, foi um concílio marcado por forte influência política e debates sobre disciplina, heresias e reformas eclesiais. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o Concílio de Constança, que foi de
1414 a 1418, certo? Algumas notícias católicas eu separei aqui para os nossos irmãos. O Papa Leão XIV fez história na Turquia ao comemorar em Iznik, antiga Niceia, os 1700 anos do primeiro concílio de Niceia, com uma oração ecumênica junto ao patriarca Bartolomeu I. No local onde nasceu o credo niceno-constantinopolitano, o Papa lembrou que essa profissão de fé continua sendo o fundamento comum e o vínculo de unidade entre as igrejas cristãs. O Papa Leão XIV publicou a Carta Apostólica, falando nisso, em Unitate Fidei, em 23 de novembro de 2025, essa semana, por ocasião dos exatamente por ocasião dos 1700 anos do Concílio de Nicéia, primeiro concílio ecumênico que formulou o credo professado, Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, da mesma substância do Pai, contra o arianismo de Ário. O documento, dividido em 12 parágrafos, convida a Igreja a renovar a profissão de fé no credo niceno-constantinopolitano, patrimônio comum dos cristãos, especialmente em tempos de crises, como guerras e injustiças, ligando à esperança do ano santo dedicado a Cristo. Certo? O documento relembra também o contexto histórico de perseguições recentes, o Édito de Milão, do ano 313, intervenção de bispos como Alexandre de Alexandria e Ócio de Córdova, e a presidência de Constantino sobre 318 padres que rejeitaram a ideia ariana de um Cristo intermediário e não eterno. Enfatiza a dimensão soteriológica. Cristo desceu dos céus para a salvação humana, encarnou-se plenamente em corpo e alma, diviniza os homens por graça, combatendo ídolos e autodeificação e aproximando Deus dos pobres. Destaca também o documento figuras como Santo Atanásio, padres capadócios que defenderam Nicéia, apesar de conflitos, levando ao credo trinitário em Constantinopla, no ano 381, e Calcedônia, no ano 451, a base ecumênica atual. Chama um exame de consciência sobre Deus Criador, Jesus Salvador e Espírito Santo, criticando testemunhos inadequados que ofuscam o rosto misericordioso de Deus e exorta ao seguimento radical de Cristo nos pobres. Promove ecumenismo futuro de reconciliação, não retorno ao passado nem status quo, baseado no credo comum, com oração ao Espírito Santo para unidade visível, paz mundial e testemunho conjunto. Prepara a viagem apostólica à Turquia, Iznik, Nicéia, referenciando documento da Comissão Teológica Internacional e a oração final invocando o Espírito como vínculo trinitário. E a última notícia é que o príncipe Alberto II de Mônaco anunciou que não vai promulgar a proposta de lei aprovada pelo parlamento que facilitava o acesso ao aborto no microestado. A proposta permitia o aborto até o 3º mês de gestação e até 16 semanas em casos de estupro, além de reduzir a idade para consentimento dos pais de 18 para 15 anos. Alberto destacou a importância do catolicismo para o país e afirmou que a lei atual respeita a identidade nacional e a influência da religião. Apesar da descriminalização, em 2019, o aborto continua ilegal na prática, permitido apenas em casos excepcionais como estupro, risco de vida da mãe e malformações graves. A Constituição de Mônaco define o catolicismo como religião oficial e atribui ao príncipe e ao parlamento o poder executivo conjunto, sendo necessária a assinatura do monarca para a aprovação das leis. Certo? Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Mas então foram as principais notícias católicas que eu separei aqui para vocês. Pois é, e essa semana eu fiz mais uma enquete, tá? A enquete que foi postada na nossa página do Apostolado de Defesa Católica foi a seguinte:
Você costuma debater com pessoas de outras crenças, como os protestantes, por exemplo, né? Então teve algumas pessoas que responderam, eu vou ler aqui para vocês. O Eduardo Alonso Rosa disse: se for necessário para defender a minha fé, sim. A Sulema Silveira diz: não, não, respeito a cada um, mas exijo respeito como católica apostólica romana. Margarida Frade, ela disse: eu não. Ao meu ver, somos todos iguais perante a Deus. Veja, sobre essa resposta aqui da dona Margarida Frade, eu concordo até com ela. É, diante de Deus, todos temos a mesma dignidade, tá? O diálogo com pessoas de outras crenças não é para criar divisão, mas justamente para testemunhar a nossa fé com respeito. A igreja nos ensina que conversar, esclarecer dúvidas, explicar o que cremos também é uma forma de caridade, de nunca de superioridade, né? Então, quando debatemos, não é para dizer que somos melhores, e sim para mostrar com serenidade aquilo que acreditamos. Mas respeito também totalmente quem prefere não entrar nessas conversas, né? E é claro que no debate precisa haver o respeito mesmo, né? Não xingar. Xingamento, eu sempre digo, xingamento não é argumento. Quando uma pessoa começa a xingar o outro, então já perdeu já perdeu o senso de caráter, né? Posso até dizer para vocês senso de caráter. Porque se uma pessoa começa a xingar o outro e tal de burro, de jegue, de não sei o que, covarde, e eu levei o nome de covarde, né? Então aí esse tipo de debate não vale a pena, porque é um debate que já está depreciando o outro, entendeu? Agora se for em cima daquilo que o outro acredita, né? Esse é justamente o propósito do debate, dos debates aqui do nosso apostolado de defesa católica. Nunca é para ofender ninguém, certo? O foco é sempre exatamente naquilo que a pessoa acredita, né? Que nem sempre o que a pessoa acredita corresponde àquilo que Deus revelou e àquilo que a Igreja Católica nos ensina. Então é por isso que o apostolado faz essa crítica aí construtiva, né? Jamais depreciar, jamais humilhar qualquer pessoa, de forma alguma, né? E sim explicar, esclarecer para ela a respeito daquilo que ensina a igreja, né? Seja a sua doutrina, sua questão da história também, já que tem muita gente que bate em cima da história. Eu mesmo estou participando, eu faço parte de 3 grupos. Por volta de são 3 grupos que de debates, certo? E aí o que acontece? Quando já aconteceu de até ser expulso de um desses grupos, né? Era 3 e agora são apenas 2, né? 2 grupos, né? Porque as pessoas muitas vezes não têm a paciência, né? Elas têm essa dificuldade, né? Às vezes, e a maioria são pessoas que são protestantes. E o protestantismo, infelizmente, é às vezes um orgulho que é maior que a inteligência. Tem pessoas que são boas? Tem. Tem pessoas que são boas, mas tem muita gente que tem má intenção aí por trás também, né? Tá certo? Claro que não é só protestantes, né? É todos aí também. Até por que não dizer católicos mal formados, né? Tá certo? A dona Maria de Fátima Casimiro de Souza disse: eu falo que a única religião que existe é a católica. Muito bem, dona Maria de Fátima. E a Clarice Schwantz, ela disse que não. Não, ela não prefere debater, tá certo? Então, para nós católicos, o diálogo é a parte da missão. Vale lembrar que discutir a fé não é brigar, é testemunhar com caridade e firmeza. E também é justamente nas discussões que nós encontramos as lacunas da nossa formação. Se a gente não debate, a gente nunca vai saber dessas lacunas, onde é que a gente está errando aí e o que, que a gente pode consertar, tá certo? Então, os debates, eles têm esse propósito de ajuda também, tá bom? Vamos às atividades do nosso apostolado, praticamente não mudou, são as mesmas, né? O nosso bate-papo, o texto da misericórdia, o nosso apostolado pessoal e virtual, e o nosso programa do apostolado, lembrando mais uma vez que agora é às 8 horas da noite, começa a gravação do programa mais cedo, tá certo? Tá bom? E aos domingos, a partir das 8, tá ok? Pedido de oração, a gente reza por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela recuperação da saúde de todos, mas em especial por Dona Romana Maria de Jesus,
por Dona Maria Josefa de Lima, por Dona Solange Maria de Barros e também por Dona Luzinete. A gente reza por todos os ministros ordenados, pelo Papa, pelos bispos, por todo o clero, pelos diáconos, por todos nós leigos, né? A gente deve rezar também por nós. Apesar de não sermos ordenados, né? Mas nós somos membros da igreja também. Nós somos maioria, né? Então, mais do que nunca, precisamos rezar por nós mesmos também, né? Como leigos. E rezemos em especial pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os nossos seguidores inscritos em nossas redes sociais e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo fazermos a nossa oração final. Aliás, rezarmos as principais orações da nossa fé. São as nossas orações finais. Convido os nossos irmãos e irmãs. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniet notum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso apostolado. Agradecendo demais a participação de vocês, curtindo, comentando, né, as nossas postagens aqui. Algumas pessoas estão marcando aí, né, os nossos, destacando aí os nossos seguidores, nossos irmãos que acompanham aqui o nosso trabalho, né, que ajudem, divulguem o nosso trabalho, certo? Tá bom? Então eu fico por aqui. Desejo a todos e todas uma santa noite, uma abençoada semana que se inicia a partir de hoje. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Salve Maria!